Olá, olá! Vovó Leila chegou, vovó Leila com muita saudade de todas as crianças, mas com saudade também dos papais, das mamães, dos vovós, dos vovôs, das titias, dos titias, de todo mundo. É muito bom estarmos aqui nessa manhã de sábado, hoje é dia 11 de julho de 2020, e nós vamos aproveitar para mandar um beijo muito gostoso. A vovó Leila vai mandar um beijo para a sua netinha, Leila Teodora. Oi, Leilinha, a vovó te ama muito, mas eu vou mandar também um beijo muito gostoso para minha outra netinha, que é a Olívia Antônia. Oi, Olívia, a princesinha da vovó, que coisa boa. Olha, um beijo muito grande. Um beijo também para minha neta Luísa Canela, que já é uma adolescente, 14 anos, e um beijo também para o meu neto Luiz Felipe, que é um rapaz, um jovem muito bacana, um jovem maravilhoso. Então, um beijinho para os netos da vovó Leila, mas um beijo também muito gostoso para todas as crianças que estão aqui conosco. As crianças que nos assistem do lado de lá e do lado de cá. Um beijo muito carinhoso no coração de cada uma. E nós vamos começar a nossa manhã aproveitando, mandando um abraço para a Dona Adélia, um abraço para a Regina, para o José Roberto, para todos os netinhos da Regina. É muito bom estarmos aqui juntinhos nessa manhã de sábado para que a gente possa cantar, que a gente possa sentir a presença de Jesus em nossos corações. Quem gostaria de sentir a presença de Jesus aqui no coração? É muito bom. Jesus é um amigo que está sempre pronto a nos ajudar. Jesus está sempre ao nosso lado. Quando tivermos alguma necessidade, alguma coisa que esteja nos incomodando, nós devemos lembrar Jesus, e Ele vem rapidinho nos ajudar, nos assistir. E nós vamos cantar para que a gente possa se alegrar. Vamos ouvir aqui uma música? Foi Deus quem me criou. Então eu paro a fim de ouvir a voz de um bem-te-vi. A voz de um bem-te-vi. Foi Deus quem me criou. Estou feliz aqui. Estou feliz. Vou até o rio, ali está o lambari. Um lambari. Diz assim: feliz estou, pois Deus me pôs aqui. Oh, Deus pôs o lambari no rio. E quando o sol se põe na lenha, lá de volta estou, disposto a ser melhor também, pois Deus a mim criou. E a musiquinha vem dizendo, Deus criou tudo. Deus criou o pássaro, Deus criou o lambari, que é o peixinho, e colocou o peixinho lá no rio. E Deus criou também a cada um de nós. Deus colocou cada um de nós aonde nós precisamos estar. O peixinho está lá no rio, o pássaro está voando pelas árvores, os animais, muitos estão nas florestas, alguns dentro do nosso lar, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Mas e Deus? Deus nos colocou aonde nós precisamos estar.
Nós nascemos na família que nós escolhemos. Olha só que coisa boa. Nós escolhemos o nosso papai, a nossa mamãe, e escolhemos nascer nessa família. Então isso é muito bom. Mas nós podemos cantar uma musiquinha para que a gente comece a deixar a preguiça para fora, e aí a gente vai cantando e vai trazendo toda essa energia de amor que Jesus nos emite agora, derrama sobre nós. Vamos cantar aquela da janelinha, que é assim, ó. A janelinha abre quando está chovendo. A janelinha fecha quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Eu cantei a música errada, hein? Vamos cantar de novo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E hoje está um dia de sol aqui tão bonito. Não sei aí aonde você está, se tem sol, mas aqui tem um sol muito bonito. Um sol que está iluminando as árvores, iluminando cada folhinha das árvores, iluminando os pássaros, os bem-te-vis, as borboletas. Quantas borboletas azuis e doiradas, brancas e pretas por Deus matizadas. Voa, 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 voando ao léu, e leve toda essa beleza, beleza do céu. Lindas, 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 iguais nunca vi, milhares infindas voando por aí. As borboletas coloridas, é tão lindo a gente observar as asinhas das borboletas voando. E quem fez as borboletas? Foi Deus. Quem criou as flores e os jardins perfumou. Quem criou a terra e o universo povoou. O grão de areia e o mar, o gigante e o pigmeu. Quem criou e sempre cria? Deus, somente Deus. Quem criou e sempre cria? Deus, somente Deus. Olha que coisa boa. Aproveitando, mandando um abraço para Eliane, para Vaninha, que bom. Os amigos aqui compartilhando conosco dessa manhã. Muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos contar uma história, que todo mundo gosta de uma história. Adulto gosta de uma história, criança gosta de uma história, os adolescentes gostam de uma história. Quem não gosta de uma história? E a história começa assim. Nós vamos começar a história. Era uma vez, Jesus estava cercado pela multidão. Como sempre, as pessoas corriam para estar perto de Jesus. Quando a pessoa é boa, todo mundo quer estar perto, não é verdade? Nós gostamos de estar perto daquele amiguinho que é bacana, que gosta de brincar sem perturbar, sem atrapalhar, sem ser implicante. Então, as pessoas corriam para ficar perto de Jesus, uma multidão. E Jesus começa a contar uma história. Uma vez, conta Jesus, um semeador, durante todo o dia, ele semeou grãos de trigos no seu campo. O semeador, ele tinha uma fazenda muito grande e ele começou a semear sementes de trigo.
Passou o dia todo, ele tinha preparado toda a terra, tirou toda o capim, estava tudo limpinho e ele foi semeando, semeando o dia todinho. E quando foi no final do dia, já estava assim o sol quase indo dormir, ele voltou para casa, cansado, porque ele trabalhou o dia todo, mas ele voltou muito feliz, porque ele havia realizado a sua missão de trabalho. Ele, quando acordou, ele tinha planejado passar o dia semeando as sementes de trigo. E ele semeara aquele trigo e ele estava contente. Sabem por que ele estava contente? Aquele trigo, ele seria em breve, quando a semente crescesse, ele ia servir para quê? Quem sabe? Ele ia ser transformado em pão. E todo mundo gosta de comer pão, não é? Quem não gosta de comer um pão quentinho? É tão gostoso. E aquele trigo que ele havia semeado, que ia virar o pão, ele ia servir de alimento para muita gente. Naquela região onde ele semeou o trigo, as famílias comiam muito trigo, fabricavam o trigo e formavam aqueles pães e era o alimento de muitas famílias. Mas esse homem, ele tinha um inimigo. Ele tinha uma pessoa que não gostava dele. Esse inimigo, ele era invejoso, ele invejava as plantações daquele semeador. O inimigo, ele era mau, muito mau. E ele queria, a todo custo, prejudicar as sementeiras do fazendeiro. Ele era tão invejoso, tão mau, que ele não queria ver aquela semente crescendo e produzindo e virando aquela plantação bonita de trigo para poder ser alimento. E ele ficou pensando, o que eu posso fazer? Ele ficou pensando, o que eu faço para prejudicar a plantação desse semeador? E ele teve uma ideia ruim, uma ideia muito maldosa. Primeiro ele pensou assim, já sei, eu vou encher aonde ele semeou, onde ele colocou as sementes de trigo, eu vou encher de pedras bem pequenas, vou espalhar pedras ali. Mas depois ele pensou, eles podem ir lá e retirar as pedras, e aí não vai adiantar, tem que ser outra coisa, pior ainda. E ele pensou, e aí sabe o que ele resolveu fazer? Sabe o quê? Ele resolveu semear joio, onde o trigo havia sido semeado. Quem sabe o que é joio? Joio é uma plantinha muito parecida com o trigo, só que essa plantinha é uma planta que ela pode ser até venenosa. Ela não serve para alimentação de ninguém, ela não serve para alimentação do homem, pode até envenenar. E esse inimigo do fazendeiro, ele quis fazer essa mistura do joio com o trigo, porque aí ia prejudicar a colheita. E podia, quando colhessem o joio misturado com o trigo, confundir que era trigo, e o que ia acontecer? Ia as pessoas comerem e iam até passar mal. Mas ele não pensou nisso não, porque ele era muito ruim, ele era muito mau. E ele fez aquilo. Ele aproveitou a noite, que não tinha ninguém vindo, foi lá enquanto o fazendeiro e os seus trabalhadores estavam dormindo, e aquele homem mau, ele entrou lá no campo e semeou tudo, encheu de semente de joio, bem no meio da onde tinha as sementes de trigo. E aí acabou de fazer aquilo, antes de amanhecer, ele já tinha feito aquela maldade toda, ele saiu rindo, esfregando as mãos, consegui. Ninguém me viu. Antes do sol nascer, ele vai embora.
E o tempo passou, passou algum tempo. E aí o que aconteceu depois de algum tempo? Quem imagina? Quem imagina? Isso mesmo. Algum tempo depois, quando as espigas do trigo já surgiam no campo, o que apareceu? Começou também a aparecer a semente do joio. E aí os trabalhadores correram para falar com o fazendeiro o que eles haviam visto lá no campo. Eles falaram: Senhor, o Senhor só semeou no campo sementes boas de trigo. E sabe o que está acontecendo? Está nascendo joio junto com o trigo. Mas o fazendeiro, ele já tinha descoberto isso. Então ele nem ficou abalado. Ele falou assim para os seus trabalhadores: olha, foi um inimigo que fez isso. E os trabalhadores perguntaram ao fazendeiro: e agora? O que o senhor quer que a gente faça? O senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? E a gente vai arrancando. E ele disse: não. Eles disse: agora não é possível fazer isso. Sabe por quê? O joio, ele é muito parecido com o trigo. É muito parecido. E o que vai acontecer? Se a gente for arrancar o joio, que está plantado junto com o trigo, pode acabar arrancando também o trigo. E, por outro lado, as raízes, tanto do joio quanto do trigo, elas acabam se entrelaçando por debaixo da terra. Elas se juntam. Então, se for arrancar, tchuf, vai arrancar as duas, vai arrancar o trigo e vai arrancar o joio. Aí eu vou ficar sem o trigo. Aí, sabe o que o fazendeiro disse? Vamos fazer o seguinte: deixa crescer o trigo e deixa crescer o joio. E quando for na época de colher o trigo para vender e transformar em pão, na época, aí sim, os trabalhadores que forem arrancar o trigo, cortar o trigo, porque aí eles cortavam, não precisava tirar com a raiz, cortavam assim, eles vão, eu vou orientar eles, eu vou ensinar para que eles primeiro colham o joio, primeiro cortem o joio. Vão cortar o joio, vão amontoar, vão fazer uma montanha com esse joio, vão colocar fogo no joio para que ele não contamine mais a terra e vão depois colher o trigo e vão juntar o trigo no meu celeiro, vão guardar o trigo lá no celeiro, lá no depósito, aonde guardava a colheita que era feita. E aí Jesus conta essa história, aquela multidão que estava ali, ao povo da Galileia, que estava ouvindo Jesus. Só que os seus discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus todos os dias, não entenderam bem o que Jesus contou, o que Jesus quis contar com essa história, que é uma parábola. E aí eles foram, quando Jesus foi para a casa do Pedro, que o Pedro estava sempre junto com Jesus, era um dos apóstolos, eram 12 amigos, 12, que estavam sempre junto de Jesus. E Pedro sempre estava junto com Jesus, e Jesus ia muito lá na casa de Pedro, ia lá, tomava um chá, naquela época eles tomavam muito chá, tomavam água fresquinha, comia de um pão, esse pão. E aí, quando chegou lá na casa do Pedro, os seus discípulos, seus 12 amigos, cercaram Jesus e falaram assim: mestre, mestre, nos explique essa história, nos explique essa parábola, nós não entendemos. E aí Jesus explica. Ele diz que o semeador era ele mesmo. Ele, Jesus, era o semeador, que ele veio para semear. Mas ele veio o quê? Jesus veio semear? Não o trigo. Jesus veio semear o quê? Os bons exemplos,
nos ensinar a sermos bons, caridosos, amigos, fraternos. Então, Jesus veio semear a boa semente. E o campo onde foi semeada a semente era o que esse campo? Era o mundo, era a terra onde nós vivemos, onde todos nós estamos aqui. E a boa semente, quem seria essa boa semente? São os filhos de Deus, são os filhos, são aquelas almas, somos nós que ouvimos a mensagem de Jesus, que ouvimos o evangelho que Jesus nos ensinou, mas que conseguimos compreender e que conseguimos o quê? Praticar todos os dias. Nós procuramos fazer boas ações, nós somos bondosos, somos caridosos, nós não prejudicamos, não fazemos mal a ninguém. Agora, e o joio? Quem seria o joio? O joio seriam aqueles filhos de Deus também, mas seriam aqueles filhos rebeldes que ainda não conseguiram compreender a mensagem que Jesus ensina. Então seriam assim, aquelas almas ainda que escutam os ensinos de Jesus, mas que ainda não cumprem esses ensinos. Fazem o quê? Buscam os caminhos do vício, da maldade, das coisas erradas, são mentirosos, são violentos, são bagunceiros. Esses seria o joio. E o trigo seriam aqueles que já conseguem ouvir os ensinos de Jesus e praticar os ensinos de Jesus. E aí os discípulos compreenderam. E Pedro falou: mestre, mas que história linda essa parábola. Vamos então. E Mateus, que era um dos discípulos de Jesus, que estava ali, um dos amigos, aproveitou e anotou a história para não esquecer. E ele traz essa história lá no Evangelho de Mateus, está lá, contando a parábola, a história do joio e do trigo. Não é linda essa história? Que sejamos nós o trigo, sejamos nós aquela semente boa, que quando ela cresce, ela só dá coisas boas. O trigo representando os filhos de Deus que já seguem os ensinamentos de Jesus, são aqueles que trazem a alegria para o coração de Jesus e para o coração do nosso Pai, que é Deus, Criador de todo o universo. Então, que sejamos nós, essas sementes boas, fazendo todo dia coisas muito maravilhosas. Sermos bons, sermos amigos, sermos aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que só pratica o bem. E aí nós vamos contribuir para que o nosso planeta seja cada dia melhor. Aproveitando, mandando um abraço para Márcia. Que bom, Márcia. Márcia aqui conosco. E aproveitando, mandando um abraço também para Fátima. Oi, Fátima, tudo bom? Que saudade. Para Vaninha Cardoso. Mas, queridos amigos, agora, quem tem suas crianças em seus lares, nós vamos iniciar fazendo o passe para as crianças, porque as crianças são têm mais energia e não vão ficar paradinhas. E depois nós vamos fazer a nossa irradiação, a nossa vibração, o nosso passe também ao final, e vamos vibrar por toda a humanidade. Então vamos agora começar com as nossas crianças, cantando aquela música assim. Quando vou orar, logo digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim.
Fico bem quietinho, fecho os meus olhinhos, mãozinhas e pezinhos ficam paradinhos. Jesus está aqui. Vamos quietinhos ficar, pois Jesus está aqui. Jesus está aqui. Vamos quietinhos ficar, pois Jesus está aqui. Chuva que cai, blim, 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 bem de mansinho, blim, blim, blom. Rega as plantinhas, molha o chão, lava a tristeza do coração. Rega as plantinhas, molha o chão, lava a tristeza do coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, anjinhos guardiães, que nos guardam, que nos protegem, que dirigem as nossas vidas. Com alegria, por agora termos recebido essa chuvinha de bênçãos que vem através dos emissários de Jesus, nós com nossos corações dizemos: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, que assim seja. E nós agora, deixando as nossas crianças à vontade, vamos continuar vibrando neste momento em benefício de toda a humanidade, para aqueles que nesse instante sentem a necessidade de um reforço espiritual. Mantenham-se em sintonia, mantenham-se em prece. E aqueles que sentem a possibilidade de doar, vamos agora oferecendo do nosso magnetismo, das nossas vibrações de amor e de paz, para que os amigos espirituais possam manipular as nossas vibrações, transformando-as em medicações que auxiliem a tantos irmãos de humanidade. E nós começamos vibrando, Senhor, muito amor, muita paz, deixando o nosso coração se expandindo e envolvendo a todo o nosso planeta Terra. E os benfeitores, manipulando as nossas vibrações, vão percorrendo agora os lares, os asilos, orfanatos, penitenciárias, as ruas, os leitos dos hospitais, e vão oferecendo do nosso magnetismo em benefício de cada irmão que agora padece de enfermidades do corpo, da mente, da alma. Vamos vibrando muito amor, muita paz. E esses emissários do bem vão assistindo também aos nomes que chegaram à nossa casa espírita durante o transcorrer desta semana. Irmãos que agora encontram-se
padecendo desse vírus, em casa, nos lares ou nos hospitais. Todos os pedidos que aqui chegaram vão sendo agora trabalhados e vão sendo atendidos por esses emissários do bem. E nós vamos deixando as nossas vibrações se expandindo cada vez mais. E outras equipes espirituais vão se utilizando do nosso magnetismo, das nossas irradiações e vão magnetizando as águas, o soro, os oxigênios, os aparelhos respiradores, os instrumentos médicos, hospitalares, cirúrgicos, vão magnetizando as alimentações, vão potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, vão retirando todos os efeitos adversos. E esses emissários do bem vão dando continuidade a esse trabalho, enquanto nós dirigimos agora os nossos pensamentos aos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E esses emissários do bem, acompanhando os nossos pensamentos, vão oferecendo o melhor. E nós daremos 1 minuto para que cada um mentalize os seus lares, os seus familiares. Eu saio alegre a passear, olhar o que Deus fez. Eu vejo então belezas, mito seu poder sem par. Eu vejo um sapinho bom ali por onde eu vou. Voando vai dizendo assim, foi Deus quem me criou. Então eu paro a fim de ouvir a voz de um bem-te-vi. Foi Deus quem me criou também, estou feliz aqui. Eu vou até o rio, ali está o lambari, que diz assim, feliz estou, pois Deus me pôs aqui. E agradecendo, Senhor, tudo que foi oferecido aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Nós vamos agora, cada um de nós, individualmente, abrirmos os nossos corações para receber essa luz que verte do alto sobre nós. Sintamos agora a presença desses emissários do bem, trabalhando em nosso benefício. Neste momento, uma chuva de pétalas curativas vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, vão penetrando através do centro coronário e vão envolvendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia de cura se expande cada vez mais. E essa energia vai percorrendo cada célula orgânica.
envolvendo todos os órgãos. Mas ela não para por aí. Esse amor ofertado agora se expande, além do corpo físico, criando em torno de nós um círculo de proteção, de saúde e de paz. Sintamos essa energia divina trabalhando célula a célula, corpo perispiritual e corpo físico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, livra-nos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque Tu és, Senhor, Tu és amor, Tu és perfeição, Tu és bondade. Dirija, Senhor, os nossos passos, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. E agradecendo a cada emissário, a Meimei, agradecendo a Doutor Bezerra de Menezes, a Sheila, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Doutor Marche e todos esses emissários anônimos que sempre deram toda a proteção ao Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui em Olambra. Com gratidão em nossos corações, nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual. E nós convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e com alegria por tudo que nós recebemos. Aproveitamos também mandando um abraço para a Iris, para o Arnaldo, Emily Patuí. Um abraço para a Márcia. Que coisa boa sentirmos essa vibração de todos esses amigos que compartilham conosco dos dois planos da vida. E nós lembramos que amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho no Lar. É o momento que convidamos Jesus para entrar em nosso lar. Então, vamos compartilhar desse momento sublime, o Evangelho no Lar, aos domingos, às 10 da manhã. Hoje, não teremos o nosso Papo Jovem às 18 horas. Participaremos durante 5 semanas de um curso, de um seminário sobre o magnetismo com Jacomelo nesse horário. E nós não vamos poder fazer o Papo Jovem. Talvez eu pense em alguma forma de deixar até gravado, mas não vamos fazer a live porque será no mesmo horário. Mas é uma alegria estarmos com todos vocês. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. É o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui de Olambra, é o nosso canal do YouTube. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem, para que essa semente não fique sem germinar, que possamos ser semeadores. Jesus conta conosco. Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos.
e que não devemos deixar a luz embaixo da mesa. Devemos deixar a luz se irradiar. Então vamos contribuir. Vamos lá, se inscrevam, compartilhem nos nossos canais para que a gente possa semear essa luz. Aguardo vocês amanhã, domingo, 10 da manhã, para participarmos do Evangelho no Lar. Segunda-feira, às 10 da manhã, temos um convidado especial para o nosso café com o Evangelho, segunda, 10 da manhã. E segunda, 8 da noite, temos também a nossa palestra. Paz a todos, um beijo no coração de cada um, o lar repleto dessa energia divina, e amanhã estamos juntos.